Semana 13, problema 2. Céu fendido. Na língua. Surge próximo ao final da quarta semana, quando ainda uma elevação triangular mediana e imediatamente rostral ao forame cego. Desenvolvimento. Tumeração da língua mediana. Duas tumerações linguais laterais ovais. A tumeração mediana, também chamada de broto lingual, é a primeira indicação do desenvolvimento da língua. As outras duas também são chamadas de broto lingual distal e desenvolve-se em cada lado da tumefação lingual mediana. Elas duas vão se juntar crescendo sobre uma tumefação mediana e formando os dois terços anteriores da língua, parte oral. O sulco da língua média e o septo lingual indicam o local da fusão da tumefação. As papilas gustativas. As papilas começam a aparecer no fim da oitava semana. Os tipos são papilas circunvaladas, papilas foliáceas e papilas fungiformes. Aparecem depois da circunvalada e foliáceas. Estão localizadas posteriormente às terminações do ramo das cordas do tímpano do nervo facial. Corpúsculos gustativos. É um conjunto de células localizado na papila e é responsável por recepção dos estímulos. Desenvolve-se durante a 11ª e a 13ª semana, a partir da interação indutiva entre as células epiteliais e a invasão das células nervosas gustativas. Glândulas parótidas são as primeiras que se desenvolvem e aparecem no início da 6ª semana. O surgimento delas ocorre a partir do broto que surgem do revestimento ectodérmico oral, próximo ao ângulo do estomodeu. Glândulas submandibulares aparecem no final da 6ª semana. O desenvolvimento ocorre a partir do broto endodérmico no assoalho do estomodeu. Processos celulares sólidos crescem lateral e posteriormente à língua em desenvolvimento e depois se ramificam e se diferenciam. Os ácinos começam a se formar com 12 semanas e a atividade secretora inicia com 16 semanas. O crescimento das glândulas continua após o crescimento com a formação de ácinos mucosos. As glândulas sublinguais aparecem durante a 8ª semana, se desenvolve a partir de múltiplos brotos epiteliais endodérmicos que se ramificam e se canalizam para formar entre 10 e 12 ductos, que se abrem independentemente no assoalho da boca. O desenvolvimento da face ocorre principalmente entre a 4ª e 8ª semana. Os primórdios da face aparecem no início da 4ª semana em torno do estomodeu, primórdio da boca. Depende da influência indutiva do prosencéfalo, através do gradiente morfogênico Sonic-Hedgehog, da zona ectodérmica frontonasal e do desenvolvimento dos olhos. Os 5 primórdios faciais aparecem como proeminência em torno do estomodeu, que são centros ativos de crescimento do mesênquima subjacente. Proeminência frontonasal circunda da porção ventrolateral do prosencéfalo e dá origem às vesículas ópticas que formam os olhos. A parte frontal forma a testa, a parte nasal forma o lite rostral do estomodeu e do nariz. A proeminência mandibular consiste no limite caudal do estomodeu. As partes inferolaterais para a proeminência frontonasal são originadas na 4ª semana a partir do espessamento ovalado bilateral do ectoderma superficial. A proeminência maxilar forma os limites laterais do estomodeu. A proliferação do mesênquima nas proeminências maxilares faz com que elas aumentem o tamanho e cresçam medialmente em direção uma à outra, e as proeminências nasais, causando o movimento das proeminências nasais mediais em direção ao plano mediano e em direção à outra. O palato. O palato começa a ser desenvolvido na 6ª semana de gestação e dura até a 12ª semana, a partir dos 2 primórdios do palato primário e secundário. O seu desenvolvimento é denominado palatogênese, e o período crítico desse processo é a partir do final da 6ª semana até o início da 9ª semana. Genes importantes para o desenvolvimento do palato: WNT e PRINCL1. O palato é uma importante estrutura, pois divide a cavidade oral da cavidade nasal. Forame incisivo, ponto de culminação resultante da infusão do palato primário com o secundário.
indica que tudo aquilo que tiver anterior à sua estrutura será palato primário e o que tiver posterior será o palato secundário. O palato primário, desenvolvimento na sexta semana de desenvolvimento, corresponde ao processo mediano e é originado a partir da fusão das proeminências nasais mediais. Inicialmente, as proeminências nasais são uma massa de mesênquima entre a superfície interna das proeminências maxilares, das maxilas em desenvolvimento. Então, esses mesênquimas vai se desenvolver e formar o palato primário. O palato secundário também é denominado de palato definitivo, corresponde ao primórdio das partes duras e moles do palato. Desenvolvimento na sexta semana de gestação, mas demora mais para ficar completamente desenvolvido e é originado após a ruptura da membrana oronasal, que originalmente separa a cavidade nasal da oral e com o passar das semanas ela precisa se romper para dar espaço para o desenvolvimento dos processos palatinos laterais, que vão se infundir e originar o palato secundário. A fenda labial palatina. As fendas do lábio superior e do palato são as anomalias congênitas crâniofaciais mais comuns. É responsável por alterações no desenvolvimento da face. Causa alterações na fala, alimentação e respiração. Pode ser apenas labial ou palatina, ou lábio-palatina, que seriam os dois. Pode ser unilateral ou bilateral, completa ou incompleta. Os defeitos na fenda anterior incluem as fendas labiais com ou sem fenda na parte alveolar ou da maxila. Quando ela é completa, a fenda estende-se através do lábio superior e parte alveolar da maxila para a fossa incisiva, separando as partes anteriores e posteriores do palato. A causa é a deficiência do mesênquima nas proeminências maxilares e do processo palatino mediano. Inclui fendas do palato secundário, se estende através das regiões do palato mole e duro até a fossa incisiva, separando as partes anteriores e posteriores do palato. A causa é o desenvolvimento defeituoso do palato, secundário a distorções de crescimento dos processos palatinos laterais, que inclui a fusão, largura do estomodeu, mobilidade dos processos palatinos laterais e locais de degeneração focal alterada do epitélio palatino. A fenda labial unilateral ocorre devido a uma falha na proeminência maxilar e no lado afetado de unir-se com a proeminência nasal medial. O sulco labial persistente é resultado da falha das massas mesenquimais em fundir-se e no mesênquima em proliferar e suavizar o epitélio subjacente. A fenda labial bilateral resulta numa falha das massas mesenquimais de ambas as proeminências maxilares e em se encontrarem e se fundirem com as proeminências nasais mediais. O epitélio em ambos os sulcos labiais tornam-se esticados e se rompem. Quando ocorre uma fenda bilateral completa do lábio, essa parte alveolar da maxila, o processo palatino mediano fica com uma borda livre e se projeta anteriormente. A fenda labial mediana é causada por uma deficiência mesenquimal. É um defeito raro que causa falha parcial ou completa das proeminências nasais mediais em se fundir e formar o processo palatino mediano. É característica da síndrome de Moore. Fenda palatina, mais comum em meninas, pode envolver só a úvula ou pode se estender através da região do palato mole e duro. Em casos graves, quando associada à fenda labial, a fenda do palato estende-se através da parte alveolar da maxila e dos lábios em ambos os lados. A fenda palatina completa indica um grau máximo de fenda em que qualquer tipo particular. O marco para distinguir defeitos da fenda anterior da posterior é a fossa incisiva. As fendas unilaterais e bilaterais do palato são classificadas em fenda do palato anterior, posterior e fendas da parte secundárias do palato. A do palato anterior são anteriores à fossa incisiva e resultam na falha de massas mesenquimais no processo palatinos laterais de se encontrarem e se fundir com o mesênquima do palato primário. A do palato posterior são posterior à fossa incisiva. Resultam na falha das massas mesenquimais dos processos palatinos laterais de se encontrarem e se fundir entre si com o septo nasal. As fendas das partes secundárias do palato, anterior e posterior, resultam da falha da massa dos mesenquimais
dos processos palatinos laterais de se encontrarem e se fundirem com o mesênquima no palato primário, entre si e com o septo nasal. As consequências enfrentadas por essas pessoas acometidas por essa anomalia, problemas psicológicos, anatômicos e funcionais, fonoaudiológicas, respiratórias, auditivas e para os bebês em relação à amamentação. Psicológica, quando a criança passa a conviver com outras, as consequências primárias são o isolamento espontâneo e a recusa em se comunicar. Anatomia e funcionais, as fissuras labiopalatais produzem alterações anatômicas da maxila que variam desde a atresia até a alteração dentária localizada, principalmente nas áreas próximas à fissura. Da fonoaudiologia, as anormalidades estruturais do lábio, os processos alveolares do palato duro e mole são obstáculos para a correta articulação do som. Esse tipo de alteração vai depender do tipo da fenda. A respiratória é obstrução nasal e são comuns devido ao colapso da asa do nariz e desvio do septo nasal. As auditivas, dependendo do tipo de fenda, a otite média é frequente, que é a infecção do ouvido médio, e pode causar perda da audição. Já na amamentação, além da dificuldade de sucção da fenda labial e deglutição da fenda palatina, dependendo do tipo de fenda, a comunicação entre cavidade nasal e oral pode levar à broncoaspiração.